Boa tarde à mesa, boa tarde os vereadores, aqueles que nos assistem. É, é, nós somos obrigados a fazer voltar em 2019. A Câmara passada teve um papel fundamental na questão do transporte público. Até realizou uma SEAR. Aliás, viajaram, coletaram, planilar, teve planilhas, teve debates, audiências públicas, foi perfeito. No momento que veio para nós efetuarmos a votação, eu não sei o que ocorreu, apenas 4 vereadores queriam discutir aqui na Casa de Leis a questão do transporte público. Eu realmente tenho as minhas ressalvas. Óbvio que nós estamos falando em gratuidade, mas quando fala em transporte público, o negócio se estende muito mais além. Porque eu acredito que há conversas além dos muros quando se fala em transporte público. Então, eu não fico com o pé atrás, eu fico com 2 pés atrás. Essa Casa de Leis, veio um custeio dos idosos, 4,5 milhões, uma emenda constitucional. Foi aprovada para essa casa, conveio para taxista, outros órgãos. Tudo bem. Só que antes disso, a empresa São José encaminhou a nós, a Câmara, a Prefeitura, em 9 de julho de 2022, um acréscimo nas passagens a 7,79. 7,79. O nobre vereador que usou a palavra antes, o Gilson, ele falou que o nome está demasiadamente queimado na nossa cidade. E na conversa, e acredito mesmo, porque são ônibus velhos que têm dificuldade. Quando eu participei da conversa do gabinete, para falar sobre gratuidade, porque eu acredito na transparência, eu acredito em audiência pública, eu acredito que há necessidade de ter uma conversa, principalmente com os usuários do transporte público. É necessário, e nós não podemos deixar disso. Como que eu vou votar quanto uma gratuidade? Não entra na minha cabeça. E desse percurso aqui, presidente, é uma questão de ordem que eu já vou fazer. Foi anexado ao projeto aí o impacto financeiro ou não? É uma questão de ordem, porque eu recebi a informação que foi colocado já junto a questão dizendo que não há impacto financeiro. Eu gostaria de saber se isso se encontra anexado ou apensado ao processo. O que eu vejo? Eu vejo que essa Câmara Municipal agora, aquela fez um trabalho da SEAR, levantou todas as planilhas. Eu fico muito preocupado com o órgão que fiscaliza o transporte público na nossa cidade. Óbvio que a competência também do vereador fiscalizar, mas tem um órgão que fiscaliza o transporte público e você vê no decorrer dos anos que não houve qualquer tipo de punição. Será que nunca ninguém caiu dentro do ônibus? Será que nunca aconteceu uma coisa, uma pena qualquer? Então a gente vê, e quando veio defender aqui a empresa na audiência pública, e nós discutimos aqui no plenário, veio a Indef defender o transporte público. É uma inconsistência, é uma incoerência, porque é um órgão que tem que fiscalizar exatamente o transporte público. Até eu quando usei a tribuna, eu falei assim, a prefeitura é o pai, a mãe é a Indef e o filho é a Impressão Zé, que somente passa a mão na cabeça. Eu usei esse termo na tribuna quando eu usei sobre isso. Então, eu tenho minhas sérias restrições do transporte público. E falei, nós temos que ouvir, sim, aqueles que necessitam do transporte. Já cobrei várias vezes a questão, como que tem um ônibus só, 5h30 da manhã, e pessoas ficam no ponto porque os outros não deixam parar porque vão chegar atrasado.
Quando que se cria um bairro na cidade de Franca, não há um estudo para implantar. Retira o transporte público de um bairro e coloca no outro bairro, como aconteceu Nossa Senhora das Graças, lá no Capitão Leodoro, lá na questão do bairro Paquembu, né? Figurante. Então, esse contrato, quando veio para nós, a Câmara, está certo que houve um parecer do jurídico, falou que só que houve um ato ilegal, porque era necessário, e agora o tribunal fala, era obrigatório ter o aval do Poder Legislativo. Naquele momento, nós tínhamos que ter quebrado o parecer e ter dado o aval. A Câmara não poderia se furtar disso. Então, agora vem apurar a responsabilidade de quem? Do prefeito anterior, apurar a responsabilidade de quem? Da Indef, e mandou remeter a documentação, como está no acordo, à Câmara Municipal. Se nós poderíamos ter matado isso lá atrás, porque, na realidade, foi feito um belíssimo trabalho junto à SEAR. Então, quando fala em gratuidade, não tenho problema nenhum, não tenho dificuldade nenhuma em votar favoravelmente. Mas que esse rompimento de contrato, essa anulação, ou qualquer termo jurídico que for, tem que se passar pela Câmara, tem que se ter audiência pública, tem que levar isso à discussão, porque são pessoas que fazem uso do transporte público, e tem umas que não usam porque não conseguem. Nós temos que realmente melhorar o transporte público. É óbvio que nós estamos debatendo contra uma empresa São José. Se você for ver no hall lá de empresas, são 34. Ele tem 34, 17, 34. Você vê o hall quando você pesquisa na internet. É um grupo. Então, é muito difícil ter qualquer coisa. Então, quando falou, estudei, olhei. Agora, a empresa São José, ela é o seguinte, só vem ao reino dela, né? E as planilhas que elas fazem, e aí existe o quê? A conferência, e deve ser feito com uma forma imparcial pela empresa que fiscaliza. Então, no tocante a isso daqui, a gratuidade, com certeza tem meu voto, porque não seria eu que iria votar contra. Mesmo sabendo que o acorde foi dia 31, depois houve uma citação da prefeitura, eu não sei quando que foi citado o procurador, a prefeitura, né? É complicado quando vem para a Câmara Municipal, não é que nós temos medo do debate, não. O debate é salutar, principalmente quando pessoas participam. Quanto mais usuários participam, quanto mais os interessados participam. Agora, a audiência pública é de fundamental importância. E essa Casa de Leis, eu não poderia, como já votei para que eu queria, em 2019, que permanecesse nessa casa, não poderia furtar dessa vez em votar, porque se é rompimento, se é anulação, qualquer termo jurídico, são favoráveis para que nós discutimos. A empresa São José pode ganhar novamente? Pode. E com isso eu vejo que dificilmente vai perder. Mas, se tem um contrato, o contrato era para ser cumprido. É isso. Obrigado, presidente. Excelência, foi levantada uma questão de ordem pelo vereador Dalla Mota. Palavra vereador Daniel Bassi. Só solicitar a resposta da questão de ordem pelo vereador Dalla Mota. Eu só vou repetir, presidente. Obrigado, Daniel. Eu tinha esquecido. Se foi anexado no projeto que veio para essa casa sobre a gratuidade, o impacto financeiro, porque eu recebi a notícia que foi fixado ou anexado aos autos e que não há impacto financeiro. Essa é a questão de ordem.